Boa noite, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Estamos aí nessa jornada maravilhosa, estudando a Palavra de Deus, falando sobre um dos assuntos mais importantes, que é o reino de Deus. Conforme nós pontuamos logo na primeira mensagem, no primeiro estudo, foi a ordem do Senhor, buscar em primeiro lugar. Não há nada que possa estar à frente, o reino de Deus, porque fazendo todas as coisas serão acrescentadas à nossa vida. Paz, saúde, alegria, tranquilidade, prosperidade, tudo que você imaginar. E de fora ficam as ansiedades pelo comer, pelo vestir, pelo ter, né? Então Jesus foi muito claro, disse: olha, o reino está aí, o reino já chegou, o reino está em vocês, dentro de cada um de vocês. Hoje nós vamos avançar mais um pouco. Já falamos sobre o que não é o reino, já comentamos, é verdade, parcialmente sobre o que é o reino, e hoje vamos aumentar um pouquinho a nossa compreensão sobre esse governo maravilhoso, que tem um conselheiro maravilhoso, sempre pronto a nos orientar. Vamos orar? Pai, abençoa mais uma vez este momento, esta reflexão, tudo aquilo que vamos falar, que tenha sentido, que tenha um embasamento bíblico, para que nós possamos desfrutar verdadeiramente, não apenas de palavras, mas de poder, Senhor, conforme nos ensina as Escrituras Sagradas. Recebe a nossa gratidão por tudo e abençoa todos os nossos queridos amigos em nome de Jesus. Amém. Eu quero me reportar a 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, vou ler 2 versículos, que diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, veja, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa. Eu vou repetir, portanto, irmãos, empenhem-se. Quer dizer, temos que fazer um esforço. Aliás, há um texto que diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, Pedro diz, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você pode dizer amém, louvado seja Deus. Observem aqui os verbos usados pelo apóstolo Pedro nessa afirmação. Ele salientou os verbos empenhar-se, como eu disse, é um esforço. Ele falou sobre consolidar, quer dizer, firmar bem, tomar a atitude, não vou abrir mão desse direito. Ele falou sobre agir. Então, todos estes verbos, eles apontam para uma ação. Nós não podemos ser passivos e esperar que o reino de Deus aconteça, ou como eu já comentei, ficar lamentando como os discípulos de Emaús, nós esperávamos, nós aguardávamos, não foi assim. Como se Deus estivesse alheio, estivesse fora do controle. Não, queridos. O governo do reino é um governo espiritual. Não sofre processo de eleições. Não tem prazo. 4 anos de eleito, vai dirigir o país, vai dirigir a nação. Não, o reino de Deus é eterno, né? Então, Pedro está mostrando aqui que nós precisamos, né, ter uma ação, quebrar esta passividade. Muitas vezes o medo até de se arriscar, a insegurança que tem congelado, cimentado, né, estratificado muitas e muitas vidas durante este período. Então, entenda a importância do que está escrito aí, porque a posse do reino está na dependência, veja, de uma decisão, de uma tomada de posição. Em outras palavras, eu insisto, ele não é automático, não entra na vida do cristão só pelo fato da pessoa estar participando de um grupo religioso,
porque o reino não é a igreja, o reino está na igreja, mas não é a igreja, e a igreja não é o reino. Então, é preciso realmente uma atitude mais ousada da nossa parte. A Bíblia, a palavra de Deus, é clara quando fala sobre a universalidade do reino. Quando ela explica, né? Ela afirma que o reino de Deus é eterno. Isto é, ele sempre existiu na economia divina. Não foi algo criado quando Jesus pisou na Palestina, começou o seu ministério. Não, ele já existia. É por essa razão que a gente tem que determinar, né, que o tempo da existência do reino é o mesmo. Né? Quem diz assim, o reino começou na data X, quando a pessoa pensa assim, é o mesmo que querer determinar o tempo de Deus. Não, Deus começou em Gênesis 1 e 1. Não, queridos, Deus é eterno, sempre viveu. O reino também é eterno. É por essa razão que o apóstolo Paulo, né, afirma que o reino de Deus não é, não é atemporal. Né? Ele é atemporal, ele não tem uma pré-determinação. Não nasceu, eu nasci no ano de, não vou dizer, mas nasci num X anos. Né? Então, o reino de Deus não é assim, ele sempre existiu. Pode ser um mistério para nós, mas é uma verdade, ele é atemporal. As Escrituras revelam que a soberania de Deus sempre esteve presente no governo de todo o universo criado. Salmo 10, verso 16. O Senhor é rei para todo sempre. Ou, outra tradução diz, o Senhor é rei eterno. Os salmistas entendiam disso, o Senhor é rei eterno. Jeremias 10 e 10 diz, mas o Senhor é o Deus verdadeiro, ele é o Deus vivo, o rei eterno. Sempre existiu, querido, sempre existiu. Um outro aspecto do reino é que ele é ilimitado. Se é eterno, é ilimitado. Isto é, não pode ser medido pela régua humana. Não pode ser medido pelos nossos termos humanos. Não. Em toda a Bíblia há referências a essa abrangência ilimitada da soberania, do governo, da forma como Deus age. Mais uma vez eu volto aos Salmos. Salmo 103, verso 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei, diz ele, domina sobre tudo o que existe. Sobre tudo o que existe. Então veja, ele é atemporal. Sempre existiu. E mais do que nunca está presente hoje no seio da igreja para trazer para nós todas as bênçãos. Tudo aquilo que o Senhor quer acrescentar no nosso dia a dia. Agora vamos examinar, eu diria, alguns atos de Deus no Antigo Testamento, mostrando, revelando que a presença do reino, né, esteve sempre presente na formação do povo escolhido. Hoje nós somos parte desse povo escolhido. Mas vamos ver, né, como Deus se manifestou. Por exemplo, quando aconteceu o dilúvio, né, o rei do reino estava no comando daquelas águas. O dilúvio não aconteceu por um fenômeno atmosférico, uma condensação maior de nuvens. Não, não. Foi algo determinado por quem governava. Gênesis capítulo 6. E me permita fazer essas leituras porque são importantes. Nós estamos não pregando, mas num contexto de ensinar. Gênesis 6, 11 e 12 diz assim: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Então, uma sentença que Deus dá naquela fase crítica em que o povo estava vivendo. Mas antes de prosseguirmos, deixe-me fazer aqui uma digressão, né? Vamos considerar alguns detalhes sobre o grande dilúvio que pôs fim a uma geração corrupta, porque é muito importante você entender isso.
tem uma relação com tudo aquilo que estamos falando, né? Entender que o dilúvio não foi um ato destrutivo. Queridos, no governo de Deus não há destruição, há construção. O dilúvio não foi um ato destrutivo da parte de Deus, como parece ao lermos o texto bíblico. Se você lê, você acha que Deus destruiu. Não, espera aí. O dilúvio foi, antes de tudo, um ato de purificação, de separação. Uma possibilidade de Deus outra vez santificar o povo. Deus não destruiu a terra. Ele destruiu aqueles que quebraram a sua aliança, os desobedientes. Eu sei que há muitos comentaristas bíblicos, apoiados até por alguns textos, que afirmam que a terra será totalmente destruída através do fogo. Eu tenho uma outra opinião. Não sou um profundo conhecedor dessa matéria, né? Não estudo. Não, mas me parece que é um exagero usar alguns versículos para dizer que Deus vai destruir a terra. Por exemplo, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados, veja, para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição de quem? Dos ímpios. Destruição dos ímpios. O apóstolo ainda acrescentou outro texto semelhante, dizendo, lá no versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada ou queimada. Agora vamos pensar um pouquinho. Será que Deus destruiria o que Ele mesmo criou com tanto amor, com tanto carinho, e daria origem a um outro lugar, quem sabe um outro planeta, para que os seus filhos e filhas vivessem? Então é preciso que a gente entenda, quando a Bíblia fala sobre novos céus, nova terra, que é isso? Apocalipse 21, verso 1 diz assim, então, diz o apóstolo João, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Ora, há dois vocábulos traduzidos na Bíblia por novo, dois vocábulos. Um deles é neos, que diz respeito ao tempo. O outro é kainos, que aponta para a qualidade de algo. O primeiro, neos, se aplica a algo que foi recentemente criado. Neo, a gente sabe, neopentecostalismo, alguns dizem, né, que há uma nova versão aí do pentecostalismo tradicional, chamado neopentecostalismo, né, falando sobre novo. O outro, kainos, revela as características das coisas novas que foram criadas. É diferente. Por exemplo, vamos reler o texto do apóstolo Pedro, que nos dá uma visão melhor sobre a possibilidade da terra ser totalmente destruída. Pedro afirmou, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Veja ele, guardados para o dia do juízo e para a destruição, não da terra, mas destruição dos ímpios. Destruição dos ímpios. Destruição dos que quebraram a aliança, dos que se afastaram dos princípios do reino, não a destruição necessariamente da terra, do planeta. Por quê? O dilúvio não destruiu a terra, não, mas separou os justos dos corruptos, os pecadores, né, dos justos, né? Não foi a terra destruída, tanto é que Noé, depois de 120 dias lá, flutuando, soltou um corvo, que voou, soltou uma pomba. Quando a pomba voltou com um raminho, né, no bico, ele percebeu que as águas haviam baixado. Não, ele não estava num outro planeta, ele estava na Terra. Deus destruiu aqueles que foram desobedientes aos seus princípios, né? Eu sei que não é tão simples afirmar
que Deus destruirá a terra e criará um outro lugar. Eu tenho as minhas reticências, né? Deus, eu penso, não vai criar ou não vai deixar que a terra que Ele criou para ser um Éden seja destruída pela maldade, pela corrupção, pela licenciosidade daqueles que não creem na verdade. Não, queridos, o mal não vai prevalecer sobre o bem. A verdade não vai ser ofuscada pela mentira, não. Deus vai apagar, sim, essa geração corrupta. A Bíblia diz que Deus não se zomba. Mexer com Deus é mexer com fogo consumidor, né? Então a gente tem que ter cuidado. Por isso, Pedro fala aqui sobre empenhar-se, consolidar, né? Agir de uma tal forma que a gente não perca a oportunidade de entrar no reino de Deus. O reino continua sendo, querido, continua e vai ser, né? Vai ser. Poder de Deus para a salvação do pecador, para a cura dos doentes, para a redenção daqueles que estão afastados, para a eliminação desta ansiedade, desse pavor. Nós estamos vivendo num período aí em que a depressão cresce dia a dia. Deus vai colocar um ponto final nisso aí, não tenha dúvida, pode ter certeza disso, né? O vinho de Deus, ouça, é sempre novo. O problema é que os odres se tornaram e vão continuar ainda velhos e precisam ser mudados. É isso que vai acontecer. Então, é preciso que a gente entenda que há uma promessa de Deus para cada um de nós. Uma promessa de que Deus espera uma redenção. Jesus veio exatamente para cumprir esse propósito de Deus. O homem falhou no princípio. Deus não criou uma outra dispensação, não. Deus criou uma aliança chamada Aliança da Graça. E nós estamos celebrando aí aos domingos a ceia do Senhor, através da ceia, que é um memorial, Jesus quebrou o jugo do pecado, né? Ele derramou o seu sangue, porque há poder remidor no sangue. Assim como o povo do Egito foi protegido na saída lá da escravidão, quando o anjo passou, as portas das casas dos hebreus tinham uma marca de sangue, que eles mataram um cordeiro e colocaram nos umbrais da porta aquela marca. Nós temos a marca do sangue, nós temos a marca do Espírito Santo em nós, o selo do Espírito Santo em nós. Não vamos viver num lugar etéreo. Não existe isso. A terra, eu penso que a terra vai continuar, mas uma terra renovada, uma terra mudada, não mudada como foi mudada no início. Isso é verdade, porque após o dilúvio o povo voltou a se corromper. Logo em seguida construíram uma torre, dizendo: vamos construir uma torre que chega até os céus. Vamos construir uma cidade e ninguém vai nos perturbar, nós seremos um. Deus entrou, baixou ali e deu uma confusão de línguas e o povo se separou. Não, a terra vai ser diferente. Aí sim, Apocalipse tem razão. Um novo céu, uma nova terra, tudo renovado. Você já fez uma renovação na sua casa? Você não mudou de casa. Existem programas aí na TV sobre engenheiros, sobre arquitetos que constroem casa, derrubam casa, renovam casa. A casa é a mesma. A casa é a mesma. Do velho para o novo, né? Então, chegam lá, olha a casa, mas aqui está horrível. Não, mas eu posso fazer isso. E a pessoa se encanta com a descrição do arquiteto. Deus fez assim. A terra está toda ela desencontrada, toda suja, toda imunda. Você entra e diz: meu Deus, eu vou viver nesse ambiente? Sim, você pode viver aí. Porque eu vou fazer isso, eu vou tirar essa parede daqui, vou colocar ali, vou colocar isso, vou colocar aquilo, e de repente você vai estar num novo lugar. Assim vai ser a nova terra, o novo céu que Deus tem desenhado para mim e desenhado para você. Ok? Não estamos nos alongando muito, porque eu sei que estudar cansa, não é? Mas é importante que você tenha toda a sua atenção. E lembrando que mesmo fazendo este tipo de trabalho, você pode ser alcançado pela graça e pelo poder do reino, sendo curado, sendo libertado, colocando o seu desafio nas mãos do Senhor. Como eu disse na quarta-feira passada, ele é conselheiro, ele pode orientar você sobre tudo que diz respeito ao seu pequeno mundo. Então fique conosco, viva no reino de Deus,
no reino de graça, de poder, de bondade, neste reino cujo Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e vamos agradecê-lo por este momento tão oportuno. Pai, mais uma vez, queremos te agradecer pelas revelações tão maravilhosas sobre o teu reino. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, a todos que participam conosco e ajuda-nos a entender e, mais do que tudo, a valorizar, a nos empenhar, Pai, para buscar todas as promessas contidas neste reino. Recebe a nossa gratidão, nosso louvor e por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, estamos quase chegando já ao final do mês de julho, lembrando que domingo próximo, mais uma vez, teremos a ceia do Senhor, estaremos agradecendo a Deus por ter nos permitido viver neste espaço durante estes 12 anos, uma igreja maravilhosa que você precisa conhecer. Venha estar conosco na rua Luiz Góes, 35, 10 horas da manhã, o nosso culto presencial. E até quarta-feira, lápis e papel nas mãos, Bíblia aberta, vamos estudar sobre a grandeza deste reino de Deus que nos convida a viver nele. Uma boa noite para todos e que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Amém.